você está começando hoje, tem algumas coisas que você pode fazer. A primeira delas, escuta de 15 a 20 minutos de italiano todos os dias. Tá? Eu vou dar 3 fontes de conteúdo para você. Pode ser uma rádio italiana, pode ser um jornal italiano, pode ser vídeos no YouTube, mas tem que ser 100% em italiano. Tá? Detalhe, eu estou falando isso para você aprender italiano de graça, porque recentemente eu coloquei uma caixinha de perguntas e as pessoas falaram assim, eu coloquei o que impede você de aprender italiano? E as pessoas escreveram lá, renda, dinheiro, situação financeira. E eu falei, não, você pode aprender italiano de graça. Tá? Então você vai fazer isso, de 15 a 20 minutos de escuta de italiano por dia, ouvindo coisas que são realmente feitas, né, por italianos, que são 100% italiano. Segunda coisa que você vai fazer todos os dias, de 10 a 15 minutos, de qualquer aplicativo gratuito. Pode ser Mosalíngua, pode ser Buzu, pode ser Duolingo, pode ser qualquer aplicativo. Tá? Só aí já dei 3 para você poder baixar e praticar. Outra coisa que você vai fazer todos os dias, um resumo do que você aprendeu. Tá? Então eu ouvi na rádio lá, eles estavam falando toda hora a palavra importante, importante, bello, não sei, agora está muito em alta, né? Decreto. Palavras que você não sabia que eram italianas e agora você sabe. Faz um resumo do que você aprendeu. Né? E além disso, aprenda 10 palavras novas por dia. Isso também é de graça. Você entra no dicionário italiano, google.com, coloca lá dicionário italiano. Né? Tradutor. Aprende 10 palavras do seu cotidiano. Né? Então você olha ao seu redor e pensa assim, como é que eu falo lâmpada? Como é que eu falo janela? Como é que eu falo porta? Como é que eu falo quadro? Como é que eu falo mesa? Aprende 10 palavras por dia. Não tem como você não aprender italiano fazendo isso com consistência por 3 meses. Então o curso, o que é? O curso ele é simplesmente o conteúdo organizado para você. Mas hoje na internet você pode aprender italiano ou qualquer outro idioma gratuitamente. Então eu vou deixar aqui 3 técnicas, 3 coisas que você pode fazer para interagir. Na verdade não são 3 técnicas, são 3 fontes que você pode utilizar. A primeira delas é um site muito legal, e depois a gente deixa aqui na vinheta, aqui embaixo, Il mio primo quotidiano. Il mio primo quotidiano é o quê? É um jornal para crianças. É um jornal italiano de notícias para criança. Ou seja, a mesma notícia que os grandes veículos de comunicação fazem com uma linguagem muito elaborada, esse site faz para crianças. E quando você começa a aprender, você é uma criança aprendendo. Você não pode fingir que é um adulto. Você é uma criança. Então, il mio primo quotidiano, para você ler. Né? Primeira coisa, para você ler. Professor, eu quero ouvir. Onde é que eu vou ouvir? Então, Rai Itália. Coloca no Google Rai Itália. Você vai poder assistir vídeos lá de TV. Você vai poder assistir programas italianos. Tudo de graça. Terceiro, né? Então, professor, eu quero, melhorar um pouco a minha capacidade de compreensão. Eu acho que o Rai está muito difícil para mim ainda. Perfeito, não tem problema nenhum. Você vai pegar e vai acessar uma playlist de músicas que nós temos no Spotify, que é 100% gratuita. São mais de 300 músicas, para você poder ouvir como é a língua italiana. Né? Ou, enfim, pesquisa aí no Spotify, no YouTube, Músicas Italianas 2021. Você vai ver as que estão em alta e começa a se interagir um pouco mais com esse universo da língua italiana. Todo mundo fala em pensar em inglês, pensar em italiano, mas ninguém fala que para você pensar em inglês, pensar em italiano, você tem que eliminar um pouco o português da sua rotina. Porque a criança, quando aprende, por que ela aprende? Tem muitas crianças com 3, 4, 5, 6 anos conversam com o pai, que é brasileiro, em português, com a mãe, que é italiana, em italiano, e com a avó, que é alemã, em alemão. A criança não percebe a diferença, para ela é só uma linguagem. Por que quando a gente cresce e está com o nosso cérebro desenvolvido, a gente tem que ficar martelando nesse negócio de tradução? Então, tudo que eu vejo eu quero traduzir. O que é penna? Né? Penna. Então, a gente tem que evitar a tradução. Professor, eu assisti a aula, mas eu não entendi essas palavras aqui. O meu cérebro foca no que ele não entendeu e bloqueia todo o resto. Isso é inerente da natureza humana. A gente pode fazer uma aula maravilhosa, mas se a gente falar alguma coisa errada, aí foi horrível. A gente foca no negativo, não pode ser assim. Se você assistiu 10 minutos de aula e você entendeu 80%, parabéns. Foca no 80%. Foca no que você entendeu.
O que você não entendeu, faz aquilo. Anota e pesquisa. Anota e aprende. Eu não posso falar assim, não entendi essa parte, não entendi nada. Porque o que importa é o contexto das coisas. Nós temos diversos casos de alunos. Nós temos uma grande maioria de alunos com idade acima de 60. Alunos fluentes, inclusive. Alunos com 73, 84 anos. E nós temos alguns alunos que demonstraram ao longo do curso dificuldades de cunho cognitivo, né? Com algumas condições como dislexia, com déficit de atenção. Eu não sou psicopedagogo, eu não sou preparado nessa área, e a gente não sabia da dificuldade desse aluno até ele contar pra gente. Era assim, né? Eram alunos que a gente percebia que tinham o tempo deles, como eu sempre falei. Então eu não posso comparar um jovem de 20 anos, e não por ser jovem, não é questão da idade, tá? É a questão de que quanto mais perto de ser criança, mais rápido a gente aprende, mas não é pela idade, é porque a criança aprende naturalmente só por aprender. Mas a gente percebia que esse grupo de alunos tinha uma morosidade maior, o que é natural. E depois, quando o aluno vem para você e fala assim, professor, eu agradeço de coração pelo que vocês fizeram por mim, porque vocês não desistiram de mim, e agora eu me sinto à vontade em dizer que eu tenho um alto grau de dislexia. E eu não tinha o que fazer, eu me emociono sempre contando isso, porque isso sim seria o motivo dessa pessoa, eu aceitaria sim me dizer assim, olha, professor, eu tenho dificuldade porque eu tenho essa condição. Aí eu daria o meu braço a torcer. Agora, se você não fez 3 meses de curso, 4 meses de curso, se você não fez 3 meses de estudo dessa forma, 30 minutos a 1 hora por dia, você não tem o direito de falar que você tem dificuldade.